Trilho do discipulado. Conhecendo a salvação em Cristo. Lição 5. Um chamado radical. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. Aonde vamos? Refletir sobre os primeiros passos do processo da salvação, a saber, a eleição, o chamado e a conversão. Largada. Cristo veio ao mundo para nos salvar. 1 Timóteo 1,15. Por causa do pecado, ele se entregou pelos seres humanos para que tivéssemos a possibilidade da salvação. E o que é a salvação? É o processo por meio do qual o ser humano é liberto do pecado e dos seus efeitos para uma vida nova. A salvação só é possível em razão do que Deus fez em Cristo. Assim como disse o apóstolo Pedro, cremos que a base da salvação é a graça, o favor imerecido de Deus. Somos salvos pela graça. Atos 15:11. Neste estudo, refletiremos sobre os 3 primeiros passos deste processo. A eleição. Deus decidiu salvar o ser humano antes mesmo de criá-lo. Atos 2:23. Antes mesmo da existência do pecado, graças à sua presciência, Deus resolveu nos redimir. É importante dizermos isso para não termos a falsa impressão de que a redenção veio como um remendo a um plano falido. É importante dizermos isso para não termos a falsa impressão de que a redenção veio como um remendo a um plano falido. A salvação não é um plano B, pois, repetimos, junto com o propósito de criar, Deus também determinou salvar o ser humano. Deus sabia que o homem cairia em pecado e se arruinaria completamente, antes mesmo de criá-lo. Mesmo assim, ele o criou para a sua glória. Isaías 43:7, Efésios 1, de 11 a 12, e decidiu redimi-lo da queda, por amor. Apesar de ofertar esta possibilidade de restauração a todas as pessoas, 1 Timóteo 2, de 3 a 4, 1, de 15 a 16, 4, 10 e Tito 2:11. Deus também sabia que nem todos aceitariam, e ele elegeu somente aqueles que aceitariam. A eleição é a escolha de Deus por certos indivíduos, antes da fundação do mundo para a salvação. A base da mesma? A presciência de Deus. 1 Pedro 1:2. Isto é, sua capacidade de conhecer todas as coisas antes mesmo delas se tornarem realidade, no tempo e na história. Quando a Bíblia fala em eleição, João 6:44, 15:16, Atos 13:48, 1 Timóteo 1, de 15 a 16. Temos que entendê-la nestes termos. Tempo para a reflexão. O plano de salvação pode ser considerado um remendo ao plano original de Deus para a humanidade? Como entender a eleição divina? O chamado. O segundo passo no processo da salvação é o chamado. A maneira de descobrirmos se alguém é ou não eleito se dá por meio da resposta do indivíduo ao chamado. E o que é o chamado? O chamado é o ato da graça pelo qual Deus, utilizando seres humanos, convida homens e mulheres a aceitarem pela fé a salvação providenciada por Cristo. E aos que predestinou, a esses também chamou. Romanos 8:30. Observe que a Bíblia mostra que o chamado para a salvação vem do próprio Deus. 2 Timóteo 1:9, João 6:44, Atos 16:14. E como Deus chama pessoas para a salvação? Por meio da pregação do Evangelho. Romanos 10:14, 16:17 e 2 Tessalonicenses 2:14. Daí a necessidade imperiosa de cada discípulo de Jesus estar envolvido na proclamação do Evangelho, as boas novas da salvação, por meio de palavras e ações. Mateus 28, 18 a 20. A pregação é importante,
pois a palavra é o instrumento que o Espírito Santo usa para gerar fé no coração dos incrédulos. Romanos 10, 17. Quando a palavra é anunciada, ele atua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, do 8 ao 11. O Espírito fala diretamente à consciência do pecador, que, embora esteja cauterizada, pode ser convencida. Convencer não é converter. Convencer é persuadir um oponente para que resolva a questão mediante uma luz clara, quer venha a aceitar, quer rejeitar. Uma vez convencido do pecado, da justiça e do juízo, o pecador tem condições de responder positivamente ou negativamente ao chamado do Evangelho. Tempo para a reflexão. A pregação do Evangelho é realmente importante para que uma pessoa receba a salvação? Por mais habilidosa que uma pessoa seja na comunicação, sem a atuação do Espírito Santo, seria possível convencer alguém a abraçar a salvação em Cristo Jesus? A conversão. Depois do chamado, por meio da pregação, o ser humano convencido do seu pecado é colocado diante de uma situação de escolha: abandonar o pecado e voltar-se para Cristo ou continuar vivendo em inimizade em relação a Deus. Noutras palavras, o pecador precisa se converter. Nas palavras de Jesus, ninguém pode entrar no reino dos céus sem se converter. Mateus 18:3. A palavra significa mudança ou retorno. Em se tratando de salvação, conversão representa a atitude do pecador em render-se à proposta de Cristo. A conversão está estritamente ligada a dois elementos fundamentais: o arrependimento e a fé. Conversão é a ação de abandonar o pecado em arrependimento, Lucas 5, do 31 ao 32, e voltar-se para Cristo em fé, Romanos 10, 10. Evidentemente, sem se arrepender e sem crer no Evangelho, o homem não tem como voltar-se para Deus. Isso é enfatizado nas palavras do próprio Mestre: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1, 14b. Tempo para reflexão. Quando estamos indo a uma cidade desconhecida e somos alertados por alguém que conhece o caminho correto, de que estamos em direção errada, qual a atitude mais sensata a tomar para chegarmos ao destino pretendido? Quais similaridades esta ilustração tem em comum com a conversão? Chegada. Chegamos ao final desta lição, em que começamos a estudar sobre o processo da salvação. Tratamos a eleição, o chamado e a conversão. Deus elegeu aqueles que, desde a eternidade, aceitariam a oferta da salvação. Eles foram chamados na história por meio da pregação. Uma vez confrontados com a pregação e convencidos pelo Espírito Santo, abandonaram sua rebelião em arrependimento e voltaram-se para Deus em fé e confiança. Tudo isso por pura graça.